E o Palmeiras tem concorrência internacional por Claudinho. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre o tema e fala também do Corinthians, que virou alvo de um grande complô de clubes brasileiros. Preciso te atualizar também sobre a chance de Neymar jogar no Santos por apenas 6 meses. O Peixe concordou com essa condição. Já o Botafogo com várias novidades de mercado. Preciso falar também sobre o Cruzeiro arranjando um jeitinho para permanecer com o Matheus Pereira, para completar São Paulo, Flamengo, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Internacional. Alan Patrick, o principal craque do time, é alvo de uma proposta da Major League Soccer, oferta de 5 milhões de dólares. O Internacional não aceitou as condições do negócio, até porque detém só 60% dos direitos econômicos. Já o Ceará admite que busca mais um centroavante no exterior. As tratativas com jogadores no Brasil não avançaram. Dudu, lateral direito, que foi anunciado como reforço do Atlético Paranaense, pode render ao Fortaleza até 4 milhões e 800 mil reais se bater todas as metas. Já Evander, meia que foi especulado no Flamengo e no Palmeiras, pode acabar se mudando para o FC Dallas, proposta de 12 milhões de dólares para o Portland Timbers. Para completar, o Peñarol anunciou o retorno de Davi Terans, jogador que pertence ao Fluminense e chega por empréstimo com opção de compra, enquanto o Racing anunciou oficialmente a chegada de Matias Zaratio, ex-jogador do Galo, compra de 2 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. Preciso te contar agora que o Sport resolveu abrir seus cofres e já investiu mais de 40 milhões de reais com contratações. Carlos Alberto, mais caro de todos, atacante que estava no Botafogo, operação de 15 milhões de reais. Rodrigo Atencio, meio atacante, comprado do Independiente da Argentina por 12 milhões de reais. Matheus Alexandre, ex-lateral direito do Cuiabá, 9 milhões de reais. Já a manutenção em definitivo do Fabrício Domingues vai custar 4 milhões e meio de reais, jogador adquirido junto ao Racing. O Sport também fechou a contratação de Johan por empréstimo junto ao Internacional e trabalha em outras frentes para melhorar seu time. Carlos Alberto, 22 anos de idade, acaba de se tornar a contratação mais cara da história do Sport, 15 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. Antes de gravar o vídeo, conversei com o presidente do Sport, o Yuri Romão, que afirmou que está tudo dentro do orçamento planejado para o Sport, que de volta à primeira divisão passa a ter uma cota de televisão muito maior. Hora de falar sobre Davi Luiz. Contei para vocês com exclusividade durante o programa do Nicola dessa sexta-feira que o ex-zagueiro do Flamengo e da seleção é novo reforço do Fortaleza. O anúncio vai acontecer na segunda-feira, depois que ele se apresentar para a realização de exames médicos. Na última terça-feira rolou uma videoconferência entre o CEO do clube, o Marcelo Paz, e o Davi Luiz. Tudo foi acertado, ele curtiu mais essa semana de folga, se apresenta na segunda-feira para passar por exames, assinar contrato de 2 anos, prorrogável por um terceiro e ficar à disposição. Atleta de 37 anos de idade que também tinha oferta do Olympiacos e também foi especulado entre outros clubes no Brasil por Vasco, Corinthians e Cruzeiro. Só para completar, o Fortaleza aposta muito na chegada do Davi Luiz dentro e fora de campo, enorme ascendência em relação a outros atletas. Por falar em Fortaleza e reforços, contar que Gaston Ávila deve ser anunciado nas próximas horas, possivelmente ainda nesse sábado. Preciso te contar agora que Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, já admite estender o contrato de Matheus Pereira e por consequência lhe conceder um aumento. Foi o suficiente para que eu entendesse que o discurso do Matheus Pereira, depois do empate 1-1 contra o São Paulo, na estreia do time na temporada, ele dizendo que não dá para cravar que fica, faz parte de uma tentativa do Matheus Pereira de garantir aumento salarial. Só para lembrar, enquanto atleta do Al Hilal, o Matheus ganhava na casa dos 2 milhões e 300 mil por mês. Quando comprado em definitivo pelo Cruzeiro, Raposa disse para ele que não daria para repetir o mesmo salário e o Matheus Pereira acabou aceitando uma redução de 500 mil mensais, passando a ganhar 1 milhão e 800 mil por mês. Na oportunidade, ele era o maior salário do elenco, mas o Gabigol foi contratado para ganhar 2 milhões e 400 mil reais por mês.
e o Matheus Pereira acabou se incomodando. Foi por isso que o Pedrinho BH, ao longo dessa sexta-feira, contou a Samuel Venâncio que já chamou o Matheus Pereira para conversar, oferecendo uma extensão de contrato por mais 2 temporadas. É natural que nessa renovação ele ganhe direito ao aumento e passe a ser o jogador mais bem pago no mesmo patamar do Gabigol, acabando de vez com essa especulação de que o camisa 10 da Raposa pode deixar o clube. Hora de falar sobre Neymar no Santos. Fui o primeiro a contar para vocês nessa terça-feira que o Neymar discute a rescisão do contrato no Al Hilal. Rescisão pode acontecer até a semana que vem e não era para descartar a possibilidade de o Neymar jogar no Santos, até porque o atacante brasileiro pretende ficar 6 meses no Brasil. E essa possibilidade de jogar por um período tão curto certamente seria muito mais viável no Peixe do que no Flamengo ou em qualquer outro clube. Santos tem conversas com o Neymar há bastante tempo e nesse momento 2 frentes são discutidas. A primeira delas, uma parceria em ações comerciais, para que o Neymar pudesse aumentar seus ganhos enquanto atleta do Santos, nada que se compare aos 160 milhões de euros a que ele tem direito por temporada no Al Hilal, mas pelo menos mais dinheiro. Outra alternativa seria uma rediscussão sobre a compra da SAF do Santos. Já contei para vocês há muito tempo atrás que o Neymar e seu pai adorariam adquirir a SAF do Santos. Essa seria uma alternativa. Um terceiro cenário de empréstimo do Neymar, do Al Hilal para o Santos até o fim da temporada europeia, ou seja, até a metade do ano, quando o vínculo dele se encerra lá no Al Hilal. Tudo isso está sendo debatido por agora. Só para completar o noticiário do Santos, informação exclusiva, o staff do Rony estará na Vila Belmiro no início da tarde desse sábado para discutir com Marcelo Teixeira e companhia a chance de o atacante virar reforço. O Santos já foi avisado da pedida do jogador R$ 1,5 milhão por mês. Imagino que o Santos vai tentar discutir uma redução desses vencimentos, mas as tratativas existem. Qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Bora atualizar sobre várias novidades em relação ao Botafogo. Luiz Henrique está mais perto de ser vendido para o Zenit da Rússia. Proposta do clube russo de 35 milhões de euros ou 218 milhões de reais. Existiu a possibilidade da inclusão de Wendel mais Arthur para que o negócio acontecesse. O Botafogo entendeu que as cifras eram muito baixas. E a negociação com o Zenit pelo Luiz Henrique acontece de forma individual, embora o Botafogo tenha a intenção de contratar o Arthur e o Wendel. Proposta que o Botafogo fez ao Zenit pelo Arthur é de 10 milhões de euros. Em relação ao Wendel, negociações um pouco mais antigas, jogador que custa na casa dos 20 milhões de euros. O Wendel não quer voltar para a Rússia, tem feito enormes esforços para continuar no Brasil. Ele entende que por aqui, jogando em alto nível, pode voltar para a seleção brasileira. Só para completar o noticiário do Botafogo, o técnico Vasco Matias, que trabalha no Santa Clara, foi entrevistado pelos dirigentes botafoguenses, deixou boa impressão e deve receber nas próximas horas uma proposta oficial. Já Bitelo está mais perto de virar reforço do Botafogo. A 4ª e última proposta do clube para o Dinamo Moscou foi aceita, 18 milhões de euros, e agora faltam detalhes burocráticos para que o ex-meio atacante do Grêmio vire reforço botafoguense. Quero falar agora sobre o São Paulo, com a primeira lesão da temporada, mas Rian Francisco no time principal. Nessa sexta-feira o Luiz Gustavo acabou sofrendo uma fratura no dedo do pé esquerdo e está fora, descartado do confronto contra o Flamengo, segundo amistoso do São Paulo em território norte-americano. Até por conta dessa lesão, Bobadilha, que se juntaria a outros 9 atletas e viria ao Brasil para o confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto na segunda rodada do Paulistão, foi descartado da viagem para o Brasil e vai reforçar o time que fica nos Estados Unidos. Com isso, 9 atletas vêm para o Brasil para esse confronto diante da equipe de Ribeirão Preto. E é aí que surge a segunda novidade. Rian Francisco, artilheiro e titular absoluto da Copinha, enfrenta o Cruzeiro nesse sábado, jogo de mata-mata da Copa São Paulo de Juniores, e será relacionado para a partida de segunda-feira contra o Botafogo no Campeonato Paulista. Não se sabe se como titular, como reserva, se ele vai ganhar alguns minutos, mas esse menino é super bem falado, tem deixado excelente impressão pela facilidade de marcar gols e também por conta do seu faro de gol. Se você é São Paulino e já assistiu ao Rian Francisco, gostaria que você deixasse no espaço para comentário a sua opinião sobre o atleta. Combinado? Hora de falar sobre um complô declarado público de vários clubes brasileiros contra o Corinthians. E a maior vítima acabou se tornando a Copa Votorantim Sub-15.
que funciona como uma espécie de Copa São Paulo de Juniores para atletas da categoria Sub-15. Ela está por começar, acontece sempre na cidade de Votorantim e não terá 13 times que já estavam confirmados, com passagens inclusive marcadas, os times vindo para Votorantim. Tudo acontece quando o Corinthians contrata um atleta de 14 anos de idade do Palmeiras, usando de um aliciamento. Pelo menos foi o que o Palmeiras apresentou ao movimento dos clubes formadores do futebol brasileiro. Existe um código de ética entre esses clubes que integram o movimento. O Corinthians quebrou esse código e foi punido, excluído do movimento. A partir daí, além da punição da exclusão, todos os outros times passam a exigir que as competições sub-15, sub-17 deixem de ter deixem de ter a presença de clubes excluídos desse movimento, no caso o Corinthians. O pessoal do movimento entrou em contato com o pessoal da Copa Votorantim e falou, ó, se o Corinthians disputar esse torneio, a gente está fora. O prefeito da cidade de Votorantim disse que não tinha autonomia para excluir clube algum, até porque o Corinthians não feriu nada em relação à organização. E a decisão de manter o Corinthians fez com que São Paulo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, América, Juventude, Goiás, Sport, Fortaleza, Ferroviária, Guarani, Bahia e Novo Horizontino abrissem mão da disputa da competição. A consequência, o torneio, que teria 16 times, passou a contar com apenas 12. E a introdução, os substitutos desses times de peso que saíram, dá para dizer que é uma substituição bem modesta. Entraram Lemense, Paulínia, Aster, União São João, Prata da Casa, Noroeste, Inter de Limeira, Rio Branco e São Bento. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema. Usa o espaço para comentário e registra o que você pensa. Combinado? Hora de falar sobre o Flamengo, que fracassou com o público no Nordeste, mas há justificativa. Antes, só contar que os jogos em Aracaju, Sergipe e Campina Grande, Paraíba, contaram com públicos menores do que 4.000 pessoas. Nada que se compare à realidade do torcedor do Flamengo no Nordeste. Os dois reais motivos para públicos tão baixos. Primeiro deles, o Flamengo foi jogar com uma equipe sub-20, que teve o acréscimo do Carlinhos, tem o Lohan como jogador mais conhecido, os demais todos atletas sub-20. Para piorar, a prática de ingressos foi extremamente equivocada. No jogo em Aracaju, por exemplo, o ingresso mais barato a R$ 150. Torcedor nordestino, que é torcedor do Flamengo que mora no Nordeste, não é bobo. O cara não vai gastar um caminhão de dinheiro para ver um time sub-20 do Flamengo nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Para piorar, além do baixo público, os resultados não foram bons. Derrota para o Boa Vista por 2-1 e empate em 1-1 com o Madureira. Vale a lembrança de que o time principal está nos Estados Unidos participando de uma pré-temporada, tem confronto contra o São Paulo durante esse fim de semana. A saideira do Flamengo. Jorginho e Flamengo ainda não chegaram a um acordo financeiro. Já há um acerto em relação ao tempo de contrato, 3 anos de vínculo, mas Jorginho quer um patamar financeiro compatível ao que ele tem na Premier League, onde ganha na casa dos 3.200.000 reais por mês. O Flamengo oferece um vínculo bem menor do ponto de vista financeiro e as tratativas ainda não foram bem sucedidas. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, com 2 novidades envolvendo o Claudinho. O meio atacante, que pertence ao Zenit, 27 anos de idade, é sim alvo do Palmeiras. E as negociações já existem. As 2 informações exclusivas. A primeira delas, um dos empresários do Claudinho já foi à Rússia para tentar facilitar a transferência do atleta para o Palmeiras. Negociar com o Zenit nunca é fácil, mas vale a lembrança de que a Elenco Esportes, que é responsável pela carreira do Claudinho, é a empresa do Brasil com o maior trânsito com os dirigentes russos. O Guilherme e o Fernando Garcia têm enorme entrada com os dirigentes. Foram vários os atletas brasileiros negociados com o Zenit a partir dessa dupla de empresários. Um desses já está na Rússia para tentar acelerar o processo de transferência do jogador para o Palmeiras. A segunda informação não é tão positiva assim. Além do Palmeiras, há o interesse de um time do Catar. Estou tentando confirmar qual clube é esse. O que eu posso assegurar é que há essa proposta oficial. O que joga a favor do Palmeiras é a vontade do Claudinho de voltar ao Brasil. Ele entende que, se contratado pelo Palmeiras ou qualquer outro clube daqui e repetir o sucesso no Brasil que ele faz na Rússia, vai ter chance de integrar a seleção brasileira.
Claudinho está mais perto hoje de ser contratado pelo Palmeiras do que o Andrés Pereira. As tratativas com o Fulham da Inglaterra seguem emperradas. Palmeiras que ainda busca 3 reforços de nível A, como disse a Leila Pereira, o Claudinho, o Andrés Pereira e um zagueiro. Se uma dessas duas negociações com o Andrés Pereira ou Claudinho Melá não avançar, aí sim o Matheus Pereira do Cruzeiro pode ser acionado, mas já contei para vocês que existe a chance de o Matheus Pereira ganhar um belo aumento salarial para ficar mais tranquilo no Cruzeiro. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!